a musicalidade, observarmos se não estamos contraindo os ombros. Esse momento para nós é muito importante. Franzindo a testa, busquemos a nossa respiração. Segundo o pessoal que estuda o cérebro, a cerebrologia, o que nós imaginamos, o nosso cérebro acredita. Para nós passa a ser real. Então, se nós buscarmos através da musicalidade, deixarmos ecoar as notas musicais, a expansão da música no íntimo de cada um de nós, a natureza, o mar, as ondas do mar, o céu azul, a beleza do céu azul. Não importa que está nublado. Em nosso campo mental, em nossa mente, o nosso céu é azul. Recordarmos que nós somos co-criadores. Nós também participamos em plano menor desta criação. No universo infinito, a manifestação de nosso Pai. Nós manifestamos a nossa mente, o nosso corpo mental. Vamos buscando trazermos o mar, o céu azul em nossa mente, num processo de emancipação da nossa mente. A música, o toque, a harmonia, junto com os benfeitores amigos. Todos nós temos o nosso anjo de guarda, aquele companheiro espiritual. Muito antes de nós reencarnarmos, conosco planejava a nossa vida, este nosso momento, por que não? Vamos lá, a expansão do nosso corpo mental, no céu azul, no mar, as ondas do mar, a força do mar, a grandeza dos oceanos. E nessa respiração, vamos trazendo para o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de aura, perispírito. É a manifestação em plano menor do nosso perispírito ou da nossa aura. Vamos visualizando toda esta força na nossa aura, no nosso perispírito, o azul do céu, o verde das matas, a força do mar, a grandeza da vida, a grandeza de nosso Pai, como nos ensinou Jesus, o Criador do céu e da terra e de tudo quanto existe. E consequentemente, nós vamos trazendo para o nosso corpo físico, para a nossa mente, a importância destes instantes, a união com os benfeitores amigos. Nós sabemos, na corrente mediúnica, das equipes espirituais que participam conosco, Fraternidade dos Humildes, aonde médicos, terapeutas, psiquistas atuam junto a cada um de nós. Os servos de Maria, os franciscanos, tantas equipes espirituais que por amor à causa de nosso Senhor Jesus trabalham pela implantação do bem na terra. Vamos deixando expandir
a nossa mente, a vontade, junto com os benfeitores. E enquanto eles trabalham na higienização do ambiente, na segurança, no fortalecimento, como se arrancássemos o teto de nossa casa, acima das nuvens, contemplando a imensidão dos céus, indo de encontro à nossa Mãe Santíssima, à Mãe de Jesus. Ah, Senhora, sê conosco nestes instantes, acolha-nos em teu manto de luz. Abençoa, Senhora, abençoa estes nossos instantes e leva-nos até seu Filho amado, o divino Rabi da Galileia, o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Mais uma vez, vamos pedindo a Jesus que esteja conosco, recordando as suas palavras proféticas. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu me farei presente. Pois aqui estamos, Senhor, reunidos em teu santo e sagrado nome, para que possamos rogarmos, não só por nós, mas por tantos quantos se encontram na psicosfera desta casa. Ah, divino amigo, abençoa estes nossos instantes, acolha-nos e leva-nos até o Pai, o Senhor de nossas vidas, para que possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, na glória da criação, santificado, Pai, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que erram para conosco. Não nos deixes, ó Pai, não nos deixes cairmos ante as tentações. Livra-nos de todo o mal, pois que teus são o poder, o reino e a glória. E em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, sob a tutela dos amigos espirituais aqui presentes, nós pedimos licença para iniciarmos mais estes instantes de aprendizado na casa do Cristo Redentor. Que assim seja. Graças a Deus. Nesta tarde e noite, dando sequência no estudo do Evangelho, é o capítulo 20 de João. Quem tem o Evangelho na mesa, a página é 293. Quem pegou o Evangelho lá na entrada, o maiorzinho, a página é 102, e o pequeno é página 225. João, capítulo 20. E quem fará por nós hoje a leitura e a explicação é a nossa companheira Lia, a quem a gente vai envolvendo com bastante carinho. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre entre nós. E a gente se sente tão bem quando chega aqui, tão acolhido, e depois de uma preparação assim que eleva tanto a nossa mente, né, que traz uma paz bastante forte, que a gente consiga permanecer com esse sentimento e pensar um pouco no que o Evangelho propõe para nós, em termos de um estudo mesmo, né? Cada vez que a gente se debruça numa leitura, percebe o quanto ainda não compreende dos ensinamentos do Cristo e o quanto precisa exercitar no cotidiano, no dia a dia.
Então, eu agradeço profundamente sempre essa oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Jesus, porque me obriga a rever as minhas próprias ações, a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Então, que a gente possa, a partir desse momento, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, no sentido de compreender este profundo ensinamento que João vem nos trazer. E antes da leitura em si, vamos ver se vai funcionar aqui o aparelhinho. Antes da leitura em si, para que a gente reflita um pouco o que o capítulo vem trazer para nós. Ele realmente nos instiga ao exercício da fé raciocinada. As partes que serão lidas, vamos reconhecer aí momentos que, se nós não exercitarmos a ideia de uma fé que puxa pela razão, nós não compreendemos. Ou podemos pecar pelas nossas necessidades imediatas, pela nossa forma de pensar, às vezes, mais limitada. Ele também liberta-nos de preconceitos. Tem algumas passagens que Jesus faz um trabalho, acho que todo o trabalho que ele fez foi magnífico, né? Especificamente algumas passagens que ele traz para nós uma importância imensa de nós nos libertarmos dos nossos preconceitos. Vamos pensar um pouco sobre isso. De olharmos para a vida buscando outros sentidos, porque a matéria ela nos prende muito. Quando a barriga dói, né? Quando nós não conseguimos dormir porque temos insônia ou estamos deprimidos, a matéria nos leva muitas vezes a ficarmos ansiosos, nervosos, desesperados. E o quanto é difícil nós nos colocarmos, como nestes momentos anteriores da preparação, leve. Alguém não conseguiu se sentir leve no momento da prece? Às vezes acontece. Nós estamos tão presos às nossas necessidades materiais, aos nossos medos, às nossas ansiedades, que nem no momento da prece nós conseguimos nos tornar leves. E se nós não conseguimos nos deixar levar por um momento que nos solicita a questão espiritual, se ficamos rodeados pelas nossas necessidades só materiais, aí nós não conseguimos perceber a essência da nossa existência. Nós só vamos perceber a matéria, que é importante, mas não é a única. E é isso que este capítulo nos ajuda a pensar também. E olharmos para Jesus em sua realeza, naquilo que realmente ele busca trazer para nós. Lá para cima, né? Ok. Eu e o aparelhinho, nós vamos nos entender já já. Então, para iniciarmos o estudo da tarde, e aí eu fiz opção de trazer um pouco escrito, porque ajuda a gente a prestar mais atenção, porque essa tarde preguiçosa desse domingo, pós-feriado, é uma loucura, né? Porque assim, a chuvinha, o entardecer, o horário de verão, tudo comunga para que a gente durma. E aí se tem que ouvir e olhar, a gente está mais atento. Então, é um pouco estratégica a ideia. Então, para iniciarmos o estudo da tarde, pensarmos um pouco como nós nos tornamos humanos. Como que nós nos tornamos as pessoas que nós somos? Né? Falamos do jeito que falamos, andamos, nos vestimos, conversamos com o outro, as nossas crenças, enfim. Nós só nos tornamos humanos porque tivemos a oportunidade de viver com outros humanos. O homem não traz na sua cadeia genética toda a possibilidade de manifestação. O gatinho vai miar, esteja onde estiver. O cachorrinho vai latir, esteja onde estiver. O sabiá vai cantar do mesmo jeito, esteja onde estiver. O ser humano só vai falar, andar, raciocinar, se ele estiver ao lado de outros seres humanos. Eu sempre trago isso nos meus estudos, porque eu acho extremamente importante nós nos lembrarmos deste pequeno detalhe, que é necessário a convivência uns com os outros para nos humanizarmos. E que ser humano não é algo natural, é algo aprendido, ele é cultural. A humanidade ela é diferente de cultura para cultura. Aquilo que pode não ser humano para nós, na nossa forma de ver, na nossa forma de expressar essa ideia, é às vezes aceito em outras culturas. Então, o processo de humanização exige
a vivência, a convivência com o outro. E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? A gente vai tentar fazer essa relação daqui a pouco. Então, a partir das nossas vivências, do que recebemos daqueles que estão conosco, nós nos tornamos humanos. Existem períodos críticos. Existem períodos críticos de desenvolvimento onde o nosso cérebro ele absorve com maior propriedade alguns conceitos. Não tem jeito, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Ah, acertei. Eu estava apertando a bolinha errada. É a bolinha de baixo. Existem períodos críticos onde determinadas ações, valores, atitudes ficam impregnados em nós. E estes períodos críticos precisam ser conhecidos e trabalhados de uma forma profunda. E um desses períodos, ele acontece do nascimento até os 6 anos de idade. Então, o cérebro ele consegue registrar com maior ênfase todas as impressões, todos os sentimentos, todos os conceitos e valores do qual nós estamos inseridos, dependendo do ambiente onde nós estamos inseridos. E aí a doutrina espírita vem e vai dizendo assim para nós que nós temos que cuidar muito da infância, que prestarmos muito atenção nas tendências que os nossos filhotes trazem. E é possível reconhecer as tendências desde os primeiros anos de vida. Aquela tendência mais cheia de energia, que requer dos pais uma atenção maior, aquela criança que é extremamente questionadora, a outra que não aceita muito bem algumas orientações, alguns limites em termos de regras e respeito em relação aos outros. Aquela criança que acha que tudo é só para ela, que também é algo natural do processo de desenvolvimento e que precisa ser observado e trabalhado de uma forma educativa. Eu olho, reconheço no outro e ajudo a encaminhar de uma forma melhor. Então, esse período crítico ele precisa ser visto com bastante atenção. E, nesse sentido, juntar a questão do que a doutrina vem trazer para nós. Por que nós falamos tanto de Jesus? Por que este homem é tão importante no nosso caminhar, né? Nos estudos de todas as religiões, né? Pelo menos no Ocidente, de todas as religiões? Qual a importância de Jesus? Então, vamos pensar um pouco. Ele trouxe um novo olhar para as relações. Ele nasce num local extremamente violento, arbitrário, numa cultura onde as pessoas tinham muita resistência a toda e qualquer ideia de amor ao próximo, de perdão às ofensas. Um local que até hoje vive envolto de ações ainda violentas. Era necessário que ele nascesse naquele local para falar do amor, para falar do perdão, para ajudar aquelas pessoas a nós, né, a nos melhorarmos, a percebermos que tudo nós aprendemos. E que para nos tornarmos humanos e melhores humanos, nós temos que nos esforçar nessa trajetória de aprendizado. Ele vai falar do perdão às ofensas, perdoai 72 vezes, 7 vezes, tantas vezes quanto for necessário. Perdoar não significa eu ser conivente com o erro. É eu não aceitar aquilo que é o erro. E o erro é tudo aquilo que desrespeita o coletivo. Não posso achar que algo é bom para mim, se sendo bom para mim, maltrata tantas outras pessoas. Então, aquilo que maltrata, aquilo que desrespeita, aquilo que tira do outro um direito, não pode ser bom, não pode ser certo. Ele nos ajuda a rever as atitudes e prosseguir, ser uma nova pessoa, que não é um processo fácil. Mas já que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos a ser humanos, e que ser humano não é algo natural, é algo que se faz, então temos muita chance. Nós estamos no caminho certo, porque todos nós estamos buscando aprendizado, senão nós não estaríamos aqui. Estaríamos provavelmente lá em casa, dormindo, né, uma tardezinha de chuva, assistindo a TV e achando que, para quê? Para que este esforço? Então, nós estamos no caminho certo. Outro grande ensinamento é o respeito e consideração pelos semelhantes. Entender que cada um de nós está num momento de vida, está num momento de aprendizado. Eu sabendo isso, eu ajudo a encaminhar, mas eu respeito o outro na sua amplitude, naquilo que o outro tem.
E o que Jesus provocou nas pessoas? Ele provocava nas pessoas de sua época admiração de muitos pelas ideias inovadoras, mesmo que muitos não compreendessem as suas ideias. Mas o admiravam pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua oralidade. Em outros, ele provocava espanto, porque não se entendia muito bem quem era aquela pessoa, que conseguia fazer coisas que chamava a atenção demais daquelas outras. Conseguia curar, conseguia olhar sempre com muito amor, com muita consideração, com muita compreensão aos outros, conseguia fazer com que centenas, milhares de pessoas estivessem ao seu lado e não sentiam fome, ficando horas, às vezes, caminhando com ele por vários lugares. Então provocava muito espanto, incomodava tantos outros, pessoas que detinham o poder político da época e que viam em Jesus uma ameaça. Porque, afinal de contas, alguém que consegue arrebanhar tantas outras pessoas pode ser um perigo ali para o poder constituído. Então, essas pessoas achavam que Jesus poderia ser uma espécie de revolucionário, um líder político. E muitos acreditavam que o seu objetivo era o poder, por não compreender o seu ensinamento. E aí Jesus vai dizer para as pessoas, o meu reino não é deste mundo. E aí que ficou mais confuso ainda, né? Como que ele pode dizer que o seu reino não é deste mundo? Que mundo seria então? O que Jesus tenta mostrar para aquelas pessoas que o seguiam e seguem, nós o seguimos, né? Tentamos segui-lo. Que a vida possui outras formas. Então, que o nosso corpo ele é importante, que a nossa matéria ela é real, que as nossas necessidades são reais, mas ela não é a única manifestação de vida. E para nós isso ainda é muito complexo. E ele trouxe essa ideia há mais de 2000 anos atrás. Quando nós falamos, olha, nós somos espíritos eternos, o desencarne é só um momento, as doenças também são só um momento, e muitas vezes estão relacionadas à nossa própria atitude, à nossa própria forma de sentir e de agir. Mas quando nós adoecemos, ou quando alguém desencarna do nosso seio familiar, nós ficamos muito comovidos, a comoção ela é natural. Muitas vezes nós nos desesperamos, nós nos assustamos diante de uma questão de saúde, nós temos muito medo da fragilidade da nossa matéria. Que dirá 2000 anos atrás? Que suporte aquelas pessoas tinham para esta compreensão? Mas como nós somos seres eternos e de aprendizado, nós precisamos retomar a cada instante esses conceitos e valores para que eles possam fazer sentido para nós. Quanto mais nós falamos sobre uma determinada ideia, sobre uma determinada situação, mais nós tentamos fazer com que ela faça sentido para nós. Por isso a importância de estar retomando. Jesus ele explicava então que a vida está muito além dos apegos efêmeros, do imediatismo, das dores materiais e morais. E tentou mostrar que o seu reino é outro. E se é outro, não tinha o porquê dos apegos, da arrogância, do poder, da maledicência, de querer para si sem distribuir para o outro. Já que a nossa existência material, ela respeita todo um período e ela prossegue e evolui. Mas como é que a gente faz para mudar? Será que dá para mudar? Se nós temos aí todo um caminhar na materialidade, como é que a gente faz? Que esforço temos que ter para realmente tentarmos mudar? Primeiro eu tenho que acreditar que é possível. E às vezes nós achamos que não dá para mudar. A mesma coisa quando alguém tem problema com o cigarro. Todos nós já sabemos dos malefícios físicos graves. A pessoa fala, mas eu não consigo. Aí a gente pergunta, mas você quer mudar? Ah, mas eu gosto tanto. É que nem o açúcar. Eu adoro doce. Eu sou uma pessoa que eu não quero mudar. Em relação ao açúcar, embora já saiba dos malefícios dele, principalmente do açúcar refinado. Então a gente já consegue ir para o açúcar mascavo, para um outro açuquinho, o açúcar cristal, vai mudando, sai do refinado, mas quem falou que larga o açúcar? Aí tem umas propostas naturalistas espetaculares que falam, olha, tem uns remedinhos que desintoxica, que ajuda você a não ter mais vontade de
ter o açúcar do lado. Mas quando eu olho para uma tortinha de morango, é uma loucura. Então é um pouco semelhante com o que a gente faz com a nossa trajetória espiritual. Olha, eu já até sei de algumas coisas, mas não tem problema, né? Porque a vida ela espera. Nós sabemos que a nossa trajetória é para evolução, mas é importante pensarmos um pouco se nós queremos. Então, eu primeiro tenho que acreditar que é possível mudar. Buscar conhecer outras formas de pensamento e atitude. Então, tem outros prazeres gustativos que não só o do açúcar. Tem outros prazeres que não só de você sentir a nicotina circulando aí no seu organismo. Tem outros prazeres. Então, eu preciso buscar. Seja o que for que percebemos que estamos insistindo em fazer e que já sabemos que não é positivo para a nossa matéria e que pode vir a adoecê-la gravemente, e para a nossa própria evolução, que a gente busque alternativas de conhecimento para mudar. Eu tenho que acreditar e tenho que buscar. Ficar parado não adianta. Acreditar, querer e buscar. Questionar-nos sobre o nosso modo de proceder em relação às escolhas. Né? Querer, né? Essa ideia do acreditar e do querer. Querer o bem daqueles que estão ao nosso lado. Então, muitas vezes, nós não conseguimos conviver com algumas situações que passaram da nossa vida. Muitas vezes nós não queremos estar do lado de algumas pessoas, mas nós podemos fazer tudo quanto temos condições para ajudá-las, mesmo que não convivamos com elas, que é uma questão de humanidade, que é treinar a nossa humanidade. E a importância dos ensinamentos espíritas em relação a toda essa trajetória. Então, a doutrina espírita nos leva a ampliarmos nossa mente a partir dos novos conhecimentos. Então, quando Jesus vem e diz, o meu reino não é deste mundo, e é o que nós vamos ler agora no capítulo 20, e que vai mostrando para nós o quanto ele consegue vencer aquele momento do desencarne, o quanto ele consegue estar ao lado dos seus discípulos e deixar a sua mensagem, e o quanto a doutrina espírita organizou, a partir de Allan Kardec, todos esses conhecimentos e nos faz repensar Jesus perto de nós, como um espírito mais experiente, que vem nos deixar aí os seus ensinamentos e que está lá fazendo de tudo para que a gente evolua, a gente começa a perceber o quanto nós temos a aprender com a doutrina espírita. Percebemos que os nossos 5 sentidos, eles não dão conta. Eles dão conta das questões materiais, mas eles não dão conta das questões espirituais. Muitas vezes aquilo que eu vejo não é exatamente aquilo que é, porque eu vejo a atitude, eu vivencio a atitude de algumas pessoas, mas eu preciso me debruçar na história dessas pessoas para compreendê-la. Tudo tem uma razão de ser. Por mais terrível que seja um comportamento, e por mais difícil que seja aceitarmos esse comportamento num dado momento, ele tem uma razão de ser, nesta vida ou em vidas anteriores. E Jesus, ele ainda ressalta, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós podemos refletir que existem muitas formas da vida também se manifestar para nós. E é essa manifestação que ele diz no capítulo 20, quando Maria de Madalena vai lá e percebe que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, não estava onde deveria estar. E aí começa assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo,
que chegara primeiro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe, Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, e vosso Pai, para meu Deus, é vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e dizer-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiver, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que passagem complexa. Quantos ensinamentos Jesus promove aí, junto aos seus discípulos e a nós, nos dias atuais. A primeira questão: Jesus aparece para quem? Para uma mulher. E a mulher, na época, era tida, e ainda é naquela região, como um ser bastante inferior, como alguém indigno, como alguém com poderes demoníacos, que desajustava os homens, e que, por isso, tinha que se manter sempre casta e afastada. E Jesus aparece para quem? Para Madalena. Não bastava aparecer para uma mulher, né? Tinha que ser para Madalena. Teve inveja dos discípulos? Muita.
Eles se questionaram, muitos deles, mas como? Nós andamos com eles várias vezes, nos expusemos ao perigo, estivemos... E ele aparece para Madalena. Madalena, à época, uma mulher que tinha os seus equívocos de vida e uma necessidade de joias, de pertences, de bem viver, e que, por isso, tinha uma vida bastante regada de prazeres. Muito bela, belíssima. Por isso, era também muito assediada pelos políticos e poderosos da época. E ela se rendia aos assédios porque ela queria manter as questões lá do poderio. Como visto em capítulos anteriores, quando ela conhece a palavra de Jesus, ela percebe o quanto de equívocos ela foi realizando na sua experiência de vida. E ela se transforma. Ela deixa tudo. Ela deixa os seus bens, ela distribui os bens que tem e segue o Jesus. Então, esta passagem nos mostra o quanto é possível mudar. Se Madalena, numa época tão cheia de dificuldades e de falta de informação, ela consegue fazer toda uma retomada da sua existência, e ela é tão acolhida por Jesus, será que cada um de nós não somos também? Não temos a condição da transformação, da mudança e de sentir esse acolhimento espiritual? Então, essa passagem nos mostra o quanto Jesus ele foi ético, respeitoso e deixou como exemplo a questão de não julgar, de não ter preconceitos. Porque ele faz esse trabalho depois junto aos seus discípulos de orientação em relação à própria postura de Madalena. Da coragem de romper com uma vida de prazeres como Madalena fez. E o quanto Jesus ofertava a todos aqueles que o seguiam a oportunidade de aprendizados e da continuidade, né, dos aprendizados. Assim como meu Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando vocês. Quanto ele acreditou em cada um dos seus discípulos. O quanto ele tinha certeza da importância da atitude de cada uma daquelas pessoas ali presentes. Que seria pela mão daquelas pessoas que nós hoje, há mais de 2000 anos, conversamos, estudamos e tentamos entender os profundos ensinamentos de Jesus. E ele sabia quem era cada um dos seus discípulos, das sintonias que cada um trazia e dos compromissos junto à humanidade. Então, pegando um pouco a nossa vida, a nossa existência, nós temos os nossos compromissos. Nós temos as nossas responsabilidades junto àqueles que estão conosco. Nós temos as nossas sintonias. E Jesus sabe da potência, do potencial e do quanto cada um de nós pode transformar e encaminhar. Para isso, nós temos que ter fé. E o que é a fé? E é o que traz para nós Tomé, aquele discípulo que falou, puxa vida, eu tenho que ver para crer. Eu preciso de uma prova. E aí ele diz, eu não acreditarei nisso se não enxergar as feridas dos cravos nas suas mãos, não puser os meus dedos nas feridas. Ele esteve junto a Jesus, ele ouviu todos os ensinamentos, ele vivenciou todas as transformações que Jesus promoveu àqueles que o buscavam, mas ele não tinha a maturidade espiritual necessária ainda. E nem por isso Jesus o rejeitou. E nem por isso Jesus nos rejeita. Ele compreende exatamente, assim como Deus, os nossos temores, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, o nosso cair e levantar, né? Eu vou de novo lá na casa do Cristo, eu vou novamente tentar fazer o evangelho no lar, eu vou mais uma vez tentar ser voluntário num abrigo, numa escola, seja onde for, e depois a gente desiste. Mas Jesus compreende, porque é uma questão de maturidade espiritual. E nós temos que continuar, não desistir. Mas Ele nos compreende. Por outro lado, não significa que nós temos que nos tornar relapsos, já que eu tenho a eternidade aí para aprender. Mas tendo a consciência do quanto Jesus é um espírito elevado,
e que tem toda a condição de estar em sintonia com cada um de nós, se nós nos colocamos em sintonia com Ele, nós sentimos essa transformação na nossa mente, nos nossos impulsos, nas nossas atitudes. Tomé e nós, né? Então, Tomé ele representa uma grande parte da humanidade. Nós temos muitos exemplos, nós temos várias situações que às vezes nos deixam muito tristes, mas nós também temos muitos exemplos de solidariedade, de honestidade, de bom senso, responsabilidade, de amplitude espiritual, de empreendimentos que respeitam o planeta como um todo, como a ideia de reciclar as coisas, de transformar, de não poluir, de respeitar a vida do planeta como um todo. E muitas vezes, apesar de nós termos todos esses exemplos materiais pertinho de nós titubeamos nas nossas ações. Então, Tomé, ele é o nosso irmão mais próximo. E o quanto é interessante quando olhamos para a atitude dele, revermos como nós nos colocamos diante da vida, né? Como nós nos colocamos diante dessas propostas todas, dessa elevação espiritual. Como alcançar esta maturidade espiritual? Segundo os ensinamentos dos espíritos, né, organizados por Kardec, nós temos duas formas de amadurecimento, que é pelo amor, quando nós percebemos tudo isso e falamos, olha, minha ficha está caindo. Né? Não cabe mais falar ficha caindo, né? Porque hoje ninguém usa mais orelhão. Né? O meu sinal está conectado à antena da TIM, da Vivo, seja lá o que for. Né? A ideia ela está fazendo sentido. Estou compreendendo a proposta. E aí a gente vai mudando, nos esforçando cotidianamente, tomando a tal da água da sabedoria, lá do nosso lar, colocando a aguinha antes de responder algumas coisas. É uma possibilidade. Quando nós somos muito resistentes, aí vem a ideia da dor. Que não precisa ser dessa forma, mas algumas pessoas ainda demoram tanto para ter a percepção da vida material, que é só a dor que desperta. E, às vezes, essa dor ela é uma bênção. Para que não se perca todo um compromisso espiritual, às vezes é melhor que a pessoa sofra um pouco na sua carne para poder acordar. Mas, mesmo assim, Jesus ele não deixa de nos compreender. Ele nos compreende. Ele compreende essa questão da nossa imaturidade e não rejeita nenhum de nós. E ele faz ainda um agrado àqueles que creram sem precisar ter as provas materiais. Então, muitas vezes as pessoas elas se lançam em experiências emocionais, em experiências que muitas vezes faz com que elas coloquem a própria vida em risco, porque elas acham assim, mas a vida é só isso mesmo? Porque se não fosse, eu veria, eu ouviria. Por que alguns veem e todos não veem? Isso é conversa fiada. A vida é só isso mesmo e acabou. E aí Jesus vem dizer para ela, olha, porque vistes, creres. Bendito aqueles que não precisaram ver e creram. Que é o nosso esforço. Nós não conseguimos avançar se não nos esforçarmos. A criança não aprende a andar se ela não se esforçar em ficar em pé, engatinhar, em arrastar ou em segurar nos móveis. Muitas que, mas eu não engatinhei, mas segurou. Mas teve que se esforçar para poder dar os primeiros passos. Ninguém aprende a ler e a escrever fora as exceções, sem ter todo um exercício de repetidas lições para poder assimilar e se apropriar. O mesmo acontece com a questão espiritual. Nós não avançamos se nós não insistirmos neste ideal. E aí temos que falar da fé. Então, uma questão é nós falarmos de como fazer e reforçarmos a ideia da fé. A fé ela é um processo interior que se faz a partir desta nossa busca, desta nossa insistência. Ela é um exercício diário e íntimo. É quando nós nos colocamos conosco mesmo e buscamos essa relação com Jesus, com a espiritualidade. Ela está relacionada com a nossa forma de pensamento e o nosso conhecimento. A fé lúcida, que não se envereda pelo fanatismo, é a fé raciocinada. E o que significa a fé raciocinada? É aquela que pensa, é aquela que faz com que nós pensemos
a cada situação em que estamos. A evolução espiritual é a nossa meta. Então, esta fé que tem que ser cotidiana, e num exercício, e num estudo, numa busca, para que ela possa ser compreendida, ela faz relação com essa ideia da evolução espiritual. Então, a vida ela é um presente de Deus, né? Ela tanto é um presente, que eu estava ouvindo hoje pela manhã o Richard Simonetti numa reprise de palestra, e ele dizendo, olha, encarnados nós somos 6 bilhões, eu acho, e desencarnado tem 14 esperando encarnar. Então, estar do outro lado e voltar para poder fazer o processo todo de evolução num planeta menos pior, não é uma coisa muito simples, como às vezes a gente acredita, né? É um presente, é algo que está relacionado aos nossos esforços, às nossas atitudes. Todos nós faremos essa trajetória, mas às vezes não no tempo que acreditamos que seja, porque precisamos de estágios em outras situações. E pedimos, muitas vezes, a reencarnação como dádiva, né? Para aprendermos e ajudarmos aqueles que muitas vezes não entendemos numa determinada existência. E o objetivo desse valioso presente é que nos tornemos, a cada dia, pessoas melhores, honestas, responsáveis, com respeito aos semelhantes, envolvidas com o coletivo. Porque quando a gente fala de ser amoroso, de ser fraterno, de ser pessoa melhor, eu sou melhor para alguém. Eu sou melhor quando eu respeito a vida, quando eu me preocupo com aquele que está caído na estrada, quando eu me preocupo se uma criança está abandonada, quando eu me preocupo se o idoso ainda está no desamparo, quando eu me preocupo se os caminhos políticos da minha cidade estão realmente indo para um lugar que é bom para todos. Aí nós estamos evoluindo. Caso contrário, nós estamos presos na nossa materialidade. Quando nós pensamos assim, não aguento mais as coisas que eu ouço na TV sobre políticos, acho que ninguém aguenta. Se alguém diz que sente prazer, está com problema. Ninguém aguenta. Mas, por outro lado, o quanto cada um de nós tem responsabilidade nesse processo. Isso é evolução. Isso é evolução espiritual. Porque esta Terra, ela se transformará e será um planeta de regeneração se todos tiverem trabalho, se todos tiverem um lar, se todos tiverem um pão. Senão a gente vai sempre brigar uns com os outros. Lugar para todo mundo tem. A distribuição precisa ser outra. Então nós vivemos numa mesma casa, que é o planeta Terra. E a evolução passa por essa percepção, né, de que esse planeta é a nossa casa. A evolução espiritual é a nossa meta. Eu repeti o slide, né? Aqui e lá. Então, a ideia, já indo para a finalização aqui do nosso estudo, a fé que nos alimenta energeticamente para estas realizações. Se eu não tenho fé em algo, eu acho que a honestidade é uma besteira. Se eu não tenho fé de que a vida me apresenta além da ideia material, para que eu me preocupo com os abandonados, com aqueles que não têm o pão, o trabalho e a moradia? Então, toda vez que eu estou me preocupando, eu tenho fé em algo. Mesmo que eu não frequente religião nenhuma. A religião ainda é um suporte para muitos de nós que não conseguiam entender a palavra do Cristo. Essa real fraternidade é a real essência da vida, porque ele em si não trouxe religião nenhuma. E a fé raciocinada, ela nos tranquiliza frente às dificuldades da nossa trajetória, né? Porque ajuda a compreender. Então, se eu adoeço, eu compreendo que é um processo. Não que eu não vá sofrer, não que eu não vá ficar triste algumas vezes, mas quando eu exercito a compreensão de que é um processo, muitas vezes a própria doença vai tendo um outro caminho. Quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos, o contrário é verdadeiro. Aí nós temos muitas dificuldades. Quando eu tenho fé, eu pronuncio eu sei. E aí quem vem ajudar a pensar um pouco isso é Chico, né, no livro Consolador. Psicografia de Emmanuel, na pergunta 354. Ele diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei,
com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então Jesus ele nos mostra que é possível nós olharmos para todas as pessoas sem preconceito. E aí ele traz para nós a vivência com Maria de Madalena. Ele acolhe Tomé na sua dúvida. Ele instiga os discípulos dizendo que confiava na ação de cada um deles. Quando tem aquela parte que diz do sopro e do Espírito Santo, Jesus ele estava demonstrando o quanto a sintonia com a espiritualidade superior ajuda com que as nossas ações elas tenham uma outra força, uma outra qualidade. Quando nós estamos imbuídos do amor, do bem ao outro, de forma totalmente ampla, nós conseguimos curar a dor do outro. Não é isso que as benzedeiras fazem? E às vezes as benzedeiras não estão ligadas a religião nenhuma, né? Não é isso quando acolhemos a dor, às vezes, do nosso amigo que chega desesperado, e às vezes a dor é real, e fala, nossa, eu estou me sentindo melhor. Então, quando nós nos colocamos verdadeiramente acreditando na atitude e querendo o bem do outro, nós conseguimos a transformação do outro. Não é um pouco isso que acontece na Câmara de Passe? Então, essa transmissão de energia, essa transmissão de pensamento, e a energia está em tudo, está no olhar, né? Está no acolher, está na forma como eu lido com as pessoas em qualquer espaço. Pode ser o espaço da nossa casa, pode ser o espaço do nosso trabalho, pode ser o espaço da nossa religião, pode ser o espaço dentro da doutrina espírita ou de qualquer templo religioso. Então, assim como o Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando vocês. E a cada um de nós, né? Esse envio serve para cada um de nós. Nós estamos neste planeta, nós somos discípulos. Se escolhemos ser do bem ou não, é livre-arbítrio. Muitas vezes nós dizemos assim, será que é tão livre assim? Quando nós começamos a pensar sobre ele, é. Quando nós não pensamos, aí nós somos levados de roldão. Pela mídia, pelos acontecimentos, pela ideia do outro. Quando eu começo a pensar sobre a minha existência, quando eu trago todas as minhas atitudes para a razão e não só para o prazer, aí eu estou exercitando o livre-arbítrio. Conscientemente. O livre-arbítrio é você fazer da sua vida o que você quer. Algumas pessoas fazem sem perceber e só percebem quando a dor vem. Então, eu acho que é importante ficar dessa mensagem como um todo. A ideia de que Jesus é um espírito superior a nós, que muitas coisas nós ainda não entendemos. Por exemplo, exatamente, o corpo dele foi para onde? Fiz a questão de não trazer isso enquanto estudo, mas enquanto reflexão. Que a gente guarde na nossa mente a ideia de que Jesus era um espírito, é um espírito superior, com uma constituição diferente da nossa, no sentido do quanto ele já exercitou a sua mente e o seu desejo e a sua fé, porque ele sabe da existência de uma força muito superior, Deus, que é capaz de alterar toda a nossa forma de pensamento, de sentimento, inclusive molecular, quando nós entramos com essa sintonia verdadeira, que é a fé. Então, se nós nos colocamos verdadeiramente em sintonia com o alto, com a espiritualidade, as transformações elas acontecem. Isso é gradativo, isso leva um tempo, e Jesus é um irmão muito mais velho que nós. Então, essa trajetória no universo, ele já tem há muitos milênios. E tem coisas que nós ainda não compreendemos. Precisamos desse exercício da reflexão, das múltiplas existências, para entendermos um pouco melhor esse estar aqui, esse estar lá, essa possibilidade de transformação das moléculas que Jesus fazia quando ele transformava a água em vinho, ou a multiplicação de pães, ou a cura daqueles que o seguiam.
existem muitas coisas que a nossa mente ainda não consegue alcançar. Mas existem tantas outras que nós já compreendemos, que essa ideia da fé raciocinada, do querer, do exercitar a fé, do acreditar que nós realmente temos a condição de mudarmos. E que cada um precisa fazer a sua parte. Se nós somos os enviados neste momento, é de nós que Jesus espera esse olhar para a coletividade de tal forma que a gente consiga transformar o momento que a Terra está vivendo. Cada um fazendo a sua parte, o melhor possível, com todo o esforço, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, na via pública, na religião que escolheu. E aí nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus espera de nós. Possamos nós ter esta força hoje e sempre. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a companheira Lia. E dando sequência, o Francisco vai falar do Evangelho no Lar. Que Jesus Cristo continue conosco a nos envolver em sua paz. A nossa companheira, um espírito amoroso, de sentimentos acolhedor, nos trouxe instrução e reflexão. E nós sabemos, pela sua própria fala, na introdução da sua fala, que ficou claro para nós que nós somos seres perfectíveis. E os caminhos aos quais nós vamos alcançar a perfeição são inúmeros. Porque Deus, naturalmente, nos conhecendo, cria meio aos quais nós possamos alcançar essa perfeição de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, nós temos as escolhas, fazemos-a e, naturalmente, alcançaremos os nossos objetivos no tempo em que nós quisermos. Como, por exemplo, nós estamos aqui reunidos porque já sentimos a necessidade de uma mudança. Nós queremos sair daquele estado em que não mais nos achávamos confortáveis. Então, estamos nessa casa reunidos em nome de Jesus e num propósito muito pessoal, muito íntimo. Então, nós temos aqui em mãos mais um desses recursos. Ou seja, é a continuidade daquilo em que a nossa companheira deixou para nós muito claro. Eu tenho o roteiro do Evangelho no Lar em minhas mãos. Aqueles que estejam na casa pela primeira vez, no final da nossa reunião, se quiserem, se achar que é válido, nos procurem, que nós teremos o maior prazer de esclarecer de uma maneira mais específica. Então, nós vamos aqui brevemente falar um pouquinho do Evangelho no Lar, como se deve ser feito. Inicia-se tendo em mão o Evangelho segundo o Espiritismo, água, pode ser um copo de água, nós naturalmente colocaremos um papelzinho com o nome de cada pessoa que participar. Mas haveremos de encontrar familiares que não queiram participar desse momento. Nós não iremos insistir, porque tudo ao seu tempo. Haverá um tempo para cada um de nós. Então, nós, se não quiserem participar conosco, nós vamos nos recolher em um dos aposentos da casa, tendo em mão o Evangelho segundo o Espiritismo, a água, a qual nós não vamos entrar em detalhe na noite de hoje, sobre a questão do potencial da água. Mas então nós vamos fazer uma prece, rogando ao mensageiro do bem que venha nos assistir naqueles momentos em que nós estamos predispostos a conversarmos com Deus, com a espiritualidade e conosco mesmo, porque nós haveremos de fazer reflexões nesses instantes. O tempo não nos tomará mais do que 10 a 15 minutos por dia, nas 24 horas do dia. Então nós faremos essa prece, naturalmente os benfeitores espirituais virão nos assistir. Em seguida nós fazemos a leitura de um pequeno trecho do Evangelho, pode ser apenas um parágrafo. Eu particularmente oriento que nós façamos isso em sequência, porque assim nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E à medida que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos angariando todos os recursos que carecemos para justamente nós alcançarmos aquele estado que eu me referi anteriormente.
Em seguida, nós fazemos comentário desse trecho lido, para que nós mesmos possamos entender melhor. E além daqueles que estão conosco, que não serão só os encarnados que estão conosco. Nós sabemos, não nos assustemos, quem não conhece bem do assunto, mas todos nós temos companhias. Não são companhias más, são companhias que sintonizam conosco, que pensam como nós, né? Agem da mesma forma. Então, é a lei de atração, e por isso eles nos acompanham. Então, eles também terão a oportunidade de aprender juntamente conosco. Caso eles não queiram aprender, naturalmente eles perdem o contato conosco. E outros entrarão em contato, outros melhores, assim como nós estamos nos propondo a melhorar. Em seguida, nós fazemos a prece ao mensageiro do bem presente, solicitando a ele que vá às pessoas que nós queiramos bem e que queiramos auxiliar, para que aplique passes nas pessoas. Naturalmente, os benfeitores espirituais ficaram muito agradecidos até pelo nosso pedido, porque eles estão sempre aptos e prontos para o trabalho. Então, em seguida, nós fazemos prece para a fluidificação das águas. Nós rogamos, através da prece, para que as águas sejam magnetizadas. Porque essas águas, logo após encerrarmos o nosso momento de prece, nós haveremos de tomar essa água. E haverá nelas todos os recursos para nos beneficiar, fisicamente e espiritualmente. Em seguida, nós fazemos vibrações. Exemplo, se nós conhecemos alguém que seja uma pessoa irritada, então vamos mentalizar essa pessoa e emitir o sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade a esta pessoa. E nós estaremos então auxiliando. Em seguida nós fazemos o encerramento, onde mais uma vez agradecemos ao benfeitor amigo por nos assistir, agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, e é nesse instante que nós nos comprometemos de mais uma vez no próximo dia estarmos no mesmo horário, fazendo as nossas reflexões, o estudo do Evangelho no lar e elevando nossas preces a Deus. Caso nós não possamos estar em casa, no nosso lar, no dia seguinte, por motivo de viagem, de trabalho, ou alguma outra, talvez dificuldade que não possamos, então, estar reunidos, não é por isso que os espíritos benfeitores vão deixar de nos assistir. Não é por isso que Deus não venha com a sua misericórdia sobre nós. No dia imediatamente possível, nós voltaremos a fazer o Evangelho no lar. Mas onde nós estivermos, nós possamos mentalizar, por exemplo, o nosso lar, mentalizarmos Jesus Cristo e refletirmos quanto à sua mensagem, quanto aos seus preceitos. E o benfeitor amigo sempre irá nos assistir. Muita paz a todos. Queridos companheiros, na sequência de nossas tarefas, busquemos com toda a firmeza de nosso querer trazer em nossa alma a figura de nosso Senhor Jesus. A espiritualidade muito atuante conosco. No início de nossas tarefas, os espíritos benfeitores pediam, na inspiração ao grupo mediúnico e na inspiração de todos nós, que mantivéssemos o pensamento no bem, na paz, porque o ambiente estava muito propício devido à limpeza energética da atmosfera, a chuva, o número reduzido de assistidos, porque muitas vezes, com um número maior, a mente buliçosa agita, dificulta a atuação dos benfeitores.
E eles falavam do momento propício que estávamos, que estamos, para benefício de nós mesmos, na expansão mais intensa do socorro da divindade, do amparo dos benfeitores espirituais a todos nós. Pensemos em Jesus. Não deixemos escapar esse instante de pacificação e de refazimento. É certo que todos nós que aqui estamos trazemos alguma dificuldade, que agora não deve vir à tona em nossa mente. Vir sim, como problema equacionado, como problema resolvido, por página virada de nossas vidas, com luz muito bem encaminhados. Façamos isto. Escancaremos as portas de nosso coração. Possamos trazer Jesus em nossa lembrança, a fé, a confiança. Quanto Ele, através dos seus ensinos, são importantes em nossas vidas. Escancara teu coração. Este momento é seu. É um instante terapêutico, aonde recarrega as tuas forças, aonde aciona mecanismos de esperança, de fé, de certeza de que dentro de ti habita todas as possibilidades para superar, para vencer, para erguer-se diante de qualquer obstáculo. A semelhança do rio, que quando algo lhe interpõe no caminho, ele faz silêncio, cresce as suas águas, amplia suas forças e ultrapassa o obstáculo. Dentro de ti há todas as possibilidades. Tenha certeza disto. Basta apenas que se disponha. Sinta que nesse instante a espiritualidade amiga transmite para ti todas as forças organizadoras na tua alma e, como consequência, se expande, se expande, se expande em você a paz de espírito, a saúde física que está atrelada à paz de espírito. O teu corpo nesse instante organiza o campo celular. Sinta isto. Sinta que neste momento a presença de nosso Senhor Jesus estira suas mãos na direção de tua fronte e delas raios luminosos te abençoam, curando-te, curando a alma, curando teu corpo, renovando as tuas esperanças, trazendo-te alegria e paz. Sinta quantos benfeitores espirituais te aconchegam,
transmitindo-te novas forças. A espiritualidade nos abençoa e pede um tanto mais de atenção em nossa própria estrada. Neste grave momento, em que a terra transita nunca como nos tempos atuais, a ampliação do bem que se estende na direção de todos, buscando encontrar o eco de amor e paz. Em contrapartida, nesta luta do bem e do mal, mentes enfermas se projetam igualmente, buscando encontrar adeptos para que se expanda a loucura e a enfermidade. Meus filhos, o trabalho de cada um é extremamente exigente. É trabalho urgente de atenção. Demanda confiança, fé, esforço sempre. Demanda testemunhos intensos do crente, para que não sucumba diante dos obstáculos da vida, tampouco sucumba da pequenez, da inferioridade que ainda mora em nossos corações. Meus filhos, o processo obsessivo hoje é de forma intensa, pandêmica. A mediunidade em desequilíbrio encontra-se em toda parte, nos lares, no trânsito, na condução, na criatura agnóstica, no religioso. A massa de mentes doentes
projeta-se de forma voluptuosa sobre todos. Se não houver vigilância, atenção, prece, se não houver o comungar com o bem, seremos presas fáceis, na mão, sob a ordem de mentes doentias. Quanto se amplia as agressividades, a violência, as crises, as confusões. Nada mais é, meus filhos, do que o homem enlouquecido que se projeta em forças doentes, contaminando o meio. Pedimos um tanto mais de calma e de cautela. Volta-se a criatura intensamente para fora de si. Ouvimos o amigo querido referindo há pouco de alguns minutos de prece nas 24 horas. Tem-se tempo para tudo, para o externo, e não se encontra momento para si mesmo, para se fortalecer, para se descobrir, para encontrar seus próprios conflitos, para descobrir suas potências, para traçar metas da sua própria paz. O homem hoje, nesse instante de transição, projeta-se para fora e perde-se em si mesmo. E queremos pedir um tanto mais de calma. O buliço lá fora os atordoa, os distancia de si mesmo, põe longe de Deus, projeta-os na direção da loucura. Acautelai-vos, é preciso. Necessitamos urgente buscarmos a paz individual, a paz consigo, mesmo diante ou dentro do burburinho das mentes enfermas, da loucura da mídia, do avanço de toda a tecnologia. Cresce-se tanto, a ciência avança em saltos largos, na mesma velocidade em que o homem se atordoa. Busquemos um tanto mais de paz, um tanto mais de prece, um tanto mais de observarem-se, para que se encontrem com mais forças para seguir
de retorno na direção de Deus. Nunca como hoje, como agora, as forças do bem se projetam na terra tanto quanto as forças do mal. Numa verdadeira guerra, e carecemos todos nós, dentro das nossas escolhas, pautarmos para a paz íntima. Todos os lares, todos os lares foram visitados. Desde o início de nossa prece, pequeninas equipes se dividiam, indo visitar os nossos lares. Espíritos familiares presentes anotavam endereços e pequeninos grupos seguiam na direção de nossos lares, encaminhando os recursos necessários. Dr. Bezerra, com muito carinho, busca uma criatura que traz mágoa no coração. E ele diz: minha filha, tu acalenta em ti brasas que lhe consomem as forças, a alegria e a esperança. Sofrer do outro é caminhar com o Cristo. Lança fora e verificará que as tuas dores, e dá-me a impressão de ser dores físicas que ele fala também, não só dores morais, as tuas dores haverão de minimizar à medida em que tu fores largando, jogando fora de ti, lançando longe de você as mágoas. Faça isto. Nós temos tratamentos físicos que ainda são encaminhados. Medula, sistema nervoso central, medula óssea sendo tratada. Problemas, não sei se eu posso dizer neurológico, ou do sistema nervoso central, de esclerose, tratando o cérebro com problema vascular, talvez Alzheimer, onde os benfeitores tratam com profundo carinho. E todos nós recebemos passes de profundo amor. Nós vamos dando sequência em nossas tarefas. Antes gostaria de pedir pela fluidificação das águas e pedir a nós, todos nós, médiuns e não médiuns, para que possamos estender as nossas mãos na direção destas garrafas, projetando o nosso melhor fluido junto com os benfeitores espirituais que nesse instante tratam
habitam na individualidade, colocando em nossas garrafas o medicamento de que necessitamos para a alma, para o corpo. Que assim seja. Gostaria no início dos trabalhos da espiritualidade, pedindo, e talvez me passe depois da lembrança, aos nossos colaboradores, para que possamos explicar com mais detalhe sobre a água fluidificada, a importância, a necessidade e a forma de utilização no gole diário, seguido de prece e da elevação mental. Desde o início dos trabalhos passaram a espiritualidade, eu quero que depois me recordem, para que não fuja de minha lembrança. Nós vamos dando sequência em nossas tarefas. Senhor Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e amor, meu Mestre maior, aqui estivemos reunidos em vosso nome, queridos, amáveis mensageiros, incansáveis batalhadores da seara do Senhor, que a todos os momentos estão ao nosso lado, nos dando amparo e nos dando proteção. Agradecemos em nome de Deus a todos. E neste momento belíssimo em que nós aqui se encontramos, agradecido pelos ensinamentos do Teu Evangelho, Mestre amado, nós fazemos as nossas vibrações de amor, de paz e de tranquilidade. Pedindo a espiritualidade amiga, na sequência, como já foi pedido, que fluidifique as nossas águas, colocando ali o lenitivo para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Pedindo paz e amor para o nosso Brasil. Pedindo a espiritualidade amiga que ampare os nossos governantes, os senhores das guerras, que não tomem decisões precipitadas que venham ainda mais sacrificar o nosso povo. Pedindo o amparo e a proteção para os manicômios, para os presídios, para as casas de correção. Pedindo pelos orfanatos, pelas creches. Pedindo a tranquilidade e a paz, também pela nossa casa do Cristo. Pedindo o amparo e a proteção por as nossas crianças, pelas casas lares que fazem parte do complexo. Pedindo, Senhor, dê amparo e dê proteção a todos que por lá circulam, para que todos encontrem a Tua paz e encontrem o Teu amor. Que a Tua luz, Senhor, reconforte a todos nós. Dê amparo aos nossos lares, aos nossos filhos, a todos os nossos entes queridos. Pedindo a Deus que nos dê tranquilidade para que outras tantas vezes aqui possamos estar reunidos em Teu nome, Pai amado. Que a Tua paz seja presente em todos os momentos de nossa vida. Pedimos neste momento, Senhor, para encerrarmos as nossas tarefas com a Tua bênção, o Teu amor e a Tua misericórdia. E nos disse o Mestre amado: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá. Creia, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasce Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e por toda a nossa existência, com a graça de Deus. Que a tua luz se faça presente, querida Mãe.